Boa noite, Suzana. Boa noite. Você consegue me ouvir bem? Eu consigo. O pessoal de casa está nos ouvindo bem? Tem algum problema? Tudo certo aí? Imagem tá boa? Espero que sim. Bom, pessoal, estávamos falando, né, sobre essas mudanças agora do MOV que a gente está organizando. Então, a partir de março, abril, vocês vão perceber que nós vamos diminuir um pouco a quantidade de lives, mas a ideia é justamente melhorar a qualidade, dar uma frequência mais fácil até para todo mundo acompanhar o trabalho do MOV, né? E também apontar em textos, em cards, artigos, em produção realmente que a gente possa contribuir, né? E trazer aí bastante conteúdo de qualidade, pessoas, convidados que a gente quer trazer. Então, organizando um pouquinho a agenda de uma forma melhor, fica melhor para a gente produzir e fica melhor também para vocês acompanharem. Então, vamos lá, que o MOV está trazendo bastantes coisas esse ano, vamos ter um trabalho com juventude, que vai ser bem legal. Esse trabalho que está com o MOV Chat aqui, que está apontando justamente para lidar aí com uma coisa mais prática, mais vivencial, ou que a gente está acompanhando as dificuldades aí do pessoal nas nossas enquetes e tal. Então, vamos trazer um pouquinho do que é uma alimentação consciente, como essa alimentação consciente pode ser encarada de um ponto de vista espiritual e, lógico, com o acompanhamento de pessoas maravilhosas aí, como as nossas queridas Nutris Consultoras do MOV, que a Suzana Souza, que é uma delas, está participando conosco, também nova membro do MOV, né? Então, aí, nós estamos com esse quadro bem feliz. Su, fala um pouquinho sobre você, rapidamente. Opa, antes de mais nada, antes que eu me esqueça, fiz as conversas iniciais, mas vamos fazer uma pequena prece, né? E antes de eu pedir para a Su falar um pouquinho sobre ela e sobre o trabalho dela. Bom, gente, então vamos abrindo bem os nossos corações, elevando os nossos pensamentos junto à equipe espiritual que nos auxilia nesse trabalho, pedindo a eles a orientação, a assistência, que nós possamos iniciar mais um novo chat com essa energia, essa vibração maravilhosa que nos faz tanto bem. Que todos que nos acompanharem também possam ser envolvidos em muito amor e sentirem essa presença espiritual reforçando os seus ideais de transformação, reforçando a sua transição alimentar, tudo aquilo que abraçam como certo e necessário em suas vidas. E assim nós pedimos ao nosso querido Pai Francisco, nos abençoe a todos e todas, e a Jesus, nosso Mestre, que nos guie e ampare hoje sempre. Graças a Deus. Bom, agora tendo feito a nossa pequena oração, pedindo as bênçãos aí, Su, por favor, fala rapidamente um pouquinho sobre você, o teu trabalho, o que você está fazendo agora. Bem, eu sou nutricionista já há uns 3 anos, né? Esse ano comecei a minha pós, voltada para alimentos funcionais e nutrigenômica, justamente para aprimorar mesmo o conhecimento, né? E porque a minha intenção realmente é trabalhar com a prevenção. E como eu aderi esse estilo de vida voltado para o vegetarianismo, e logo mais eu serei uma vegana, então eu preciso realmente usar de meios para prevenir e chegar aí nos 150 anos com saúde, firme e forte, em um planeta cada vez melhor, né? Eu atualmente trabalho, faço atendimento particular, também trabalho home care, mas por enquanto eu estou aqui voltado assim mais para pesquisas, contribuo de modo voluntário também em outros lugares, porque a ideia realmente é eu aprender. Tá conseguindo ouvir bem? Tá? Tranquilo? Eu tô aqui, Francesco tá latindo. Francesco é o meu cão, para quem não sabe. Mas vamos lá, desculpa. Não, é isso. A minha história é bem resumida mesmo, né? Porque, como eu te disse, por enquanto eu estou voltada para pesquisas de modo voluntário em algumas instituições, porque o objetivo é aprender, é cada vez mais eu lapidar o conhecimento que eu estou agarinhando para me tornar uma vegana bem consciente, não só com essa questão alimentar, mas também planetária, né? Porque nós vivemos em um coletivo, é um todo. E como nutricionista, aproveitar essa ferramenta para que eu faça algo bem melhor, me torne melhor do Com que quando entrei certeza. no vegetarianismo, né?
Com certeza. E Suzana e as nossas outras Nutris, tem uma equipe também chamada de Alimentação Consciente no MOVE, vai preparar alguns textos que a gente vai publicar oportunamente. Então, a nossa ideia é procurar trazer cada vez mais atualizações, né, dentro da alimentação, dentro da nutrição, para que a gente possa contribuir também um pouquinho com o trabalho, né, pensando sempre do ponto de vista espiritual. E a ideia é trazer realmente a questão da nutrição para a nutrição não só do corpo, né, mas uma nutrição também espiritual. Enfim, foi feita uma pergunta antes da gente começar, eu acho que é bom a gente deixar bem claro o que é vegetarianismo estrito. Vamos começar por aí, Su? O que é ser um vegetariano estrito? Sim, vamos. Inclusive, hoje existem algumas nomenclaturas, né? Quando querem dizer o flex vegetariano, semi-vegetariano, mas uma coisa que precisa ficar claro para todos, tá? Que vegetariano são indivíduos que optam por ter uma alimentação baseada em vegetais. A carne, isso daí são situações em que algumas pessoas acabam trazendo ela para o meio desse estilo de vida como um meio de indagar, de invalidar o vegetarianismo. Então, a carne, ela não tem nada a ver. Uma vez que eu faço o consumo de algum tipo de carne, eu não posso ser considerada uma vegetariana. A nível de pesquisas científicas, né, as pessoas acabam utilizando esse termo semi, agora virou moda, flex, eu como 2, 3 vezes aí por semana, tal. Ok, bacana, tem um impacto aí, com certeza vai ter um impacto em questão ambiental, no coletivo, não vai desmerecer, pelo contrário, soma de algum modo. Mas quando a gente entra dentro do vegetarianismo, tem sim, o estrito é aquele indivíduo que decidiu ser vegetariano e ele se absteve da carne para entrar no vegetarianismo, aí ele passou pelo ovo lacto vegetariano, o lacto vegetariano, o ovo vegetariano e decidiu ser apenas um indivíduo que não consome nada, nem carnes, nem mel, açúcar, melado, mascavo, nada. Alimentos ou produtos industrializados que tenham alguma fonte de origem animal, também esse grupo estrito, eles acabam retirando. Por isso que diz que ele é um estrito, porque ele é um ensaio para o vegano, porque o vegano, desde o pente, a roupa, o shampoo, o sabonete, realmente é natural, vegetal. Eles procuram não ter contato algum com nada de origem vegetal, animal. Inclusive, o vegano, uma boa parte deles acabam produzindo uma boa parte dos seus alimentos, né? Dos seus utensílios, dos seus, desde o shampoo, sabonete. Então, assim, o estrito, ele é um ensaio. Ele já saiu da condição de tomar o leite, de comer o queijo, né, de comer o ovinho, ele já saiu dessa condição. Agora ele está ensaiando para se livrar de algumas amarras ali, de algumas coisinhas que tem o animal embutido, para simplesmente não ter contato algum. Ótimo. Uma coisa que eu ia perguntar aqui, que eu acho que a gente... Opa, eu acho que eu fiz uma meleca aqui no meu computador. A gente fez uma enquete hoje, né? Perguntando aí para o pessoal que iria nos acompanhar o que acontecia, né? Uma pergunta era como é que você compra os alimentos pensando nos nutrientes? Eu acho que isso é uma coisa assim que a gente acaba, quando você passa numa nutricionista, pelo menos assim, né? Não é normal alguém fala assim, você passa comprando, né? Você vai no supermercado, geralmente a gente vai com fome, né? Aí cata as coisas assim industrializadas que estão ali, pesca tudo isso, põe no carrinho, sai com a conta lá nas alturas, né? E fica aquela falsa percepção de que ser um vegetariano estrito é caro, né? Principalmente se a gente mora numa cidade grande. Agora, se a gente mora numa cidade pequena, que não tem muitas coisas, né? Não tem todas essas disponibilidades, todas essas possibilidades de nutrientes, de alimentos, de farinhas e tal, fica um pouco mais restrito e complicado, né? Mas a nossa ideia aqui era falar um pouquinho sobre essa possibilidade de aplicar um vegetarianismo estrito que fosse mais acessível, né, Su? Eu acho que é um pouco
por aí, né? Eu acho que a ideia que a gente vai trazendo aqui hoje, gente, quando a gente fala que não pode faltar na despensa, vamos pensar em termos do básico, em termos do necessário, daquilo que todo mundo pode achar na sua cidade, né? Sem ter que Exatamente. ficar preocupado, eu não moro em São Paulo, eu não moro no Rio, não tem, né? Exatamente. Inclusive, esse ponto, ele é muito importante porque não é caro ser vegetariano, é super fácil ser vegetariano, só basta dar o primeiro passo. Porque realmente, como bem pontuado por você, nós vivemos vamos colocar São Paulo, uma cidade tão grande, né? Uma capital, temos ali o estado, temos a cidade, e de repente uma cidade pequena do interior, onde eu acabo tendo um acesso maior a alguns alimentos ali da terra, aquela coisa toda. Mas não tem problema. Ser vegetariano, estar mais assim ligado realmente com a questão moral, com a questão ética, de dizer assim, olha, eu vou tirar do meu prato esse animalzinho. Eu não preciso dele para ser nutrida, para estar bem, para ter Uhum. saúde, pelo contrário, né? O que eu tenho na minha despensa, né? O que é indispensável eu ter na minha despensa? É o feijão, é o arroz, é o macarrão, é a minha salada. Olha, eu não consigo variar. Toda semana eu tenho uma feirinha aqui perto de casa, mas eu não consigo, até porque nós sabemos como está essa condição aqui do país, e não é só no país, isso é mundial. Então, quer dizer, se eu não tenho condição de estar indo toda semana na feira, mas se eu tenho legumes, se eu tenho algumas frutas na minha casa, ou de repente o meu poder aquisitivo também não me permite variar assim com tanta frequência, não tem problema, porque a natureza ela é tão generosa, mas tão generosa, que nós temos um grupo chamado reguladores. Esse grupo, ele é composto de legumes, de hortaliças e frutas. Então, quer dizer, se de repente eu comprei laranja, eu tenho laranja a semana inteirinha, ótimo, tá tudo certo. Eu não vou ficar desnutrida, eu não vou perder minerais, eu não vou perder vitaminas, porque eu só tenho laranja na minha casa. Pelo contrário, é óbvio que quanto mais eu variar essas frutas, até porque tem um lance aí de cores, né? Uhum. Alimentos meio roxeados, alimentos amarelados, né? Vermelhinhos, eles me trazem algumas características que vão fazer bem ao meu corpo. Porém, eu não preciso ter medo. Nossa, como é caro ser vegetariano. Realmente, olha, o que é caro é quando a gente entra no mercado, como você colocou, com fome, às vezes cansado, você não vê a hora de pegar qualquer coisa, colocar no carrinho para ir para casa, porque está com fome, cansado, lota o carrinho de vários alimentos. Eu não vou nem me referir, não vou nem entrar na questão animal, sabe? Mas eu vou entrar na questão assim, biscoitos recheados, alimentos pré-prontos, sopinhas pré-prontas, alguns alimentos, olha, é pecado, é errado. Não, não, vamos com calma, né? Uma vez que nós temos a consciência de que nós podemos sim ser vegetarianos, que nós podemos aderir a uma alimentação equilibrada, barata e nutritiva, eu vou deixando de lado alguns alimentos que eu compraria com uma frequência maior. Então, não tem problema. O que tem que ficar claro para nós é que se eu tenho batata hoje inglesa na minha casa, se eu tenho cenoura, se eu tenho feijão, se eu tenho arroz, excelente, meu corpo não vai perder nenhum aminoácido, eu não vou ficar sem vitaminas, eu não ficarei sem minerais, sem proteínas. Obviamente que quanto mais eu tiver uma opção maior, melhor será. Porém, vamos Uhum. por vez, né? Um passinho por vez. Até porque tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu não como carne. Tudo bem, e o que você come? Você gosta de frutas? Não, eu não gosto de frutas. Você gosta de legumes? Não, eu não gosto de legumes. Mas eu sou uma vegetariana. Opa, mas espera aí, você é vegetariana? Porque o vegetariano vem de vegetais, né? Então tem que ter Uhum. uma fonte aí de frutas, vegetais, coisas naturais. Senão, eu estou meio equivocada em algumas escolhas. Mas nada que a gente não consiga dar um jeito. Uhum. E dá para viver uma semana com arroz e feijão, então, Suzana? Se a gente for. Porque, Olha, assim, olha, tem acontecido uma coisa que a gente tem tido notícias de que está diminuindo a produção de feijão, né? E isso é sim. muito sério para um país que tradicionalmente come feijão, come arroz, feijão, né? E a gente sabe que, dentro do que você está estudando, a questão da funcionalidade dos alimentos, né? A gente sabe que a gente consegue ativar o feijão muito mais, né, Olha. com as cítricas. Depois você pode até falar isso um pouquinho, já que você falou da laranja, né? Junta aí com o feijão. Mas pensando por esse lado, nós estamos, né?
a lavoura do feijão está perdendo para a lavoura de milho e soja, que vão atender as rações, né? E a produção de carne. Quer dizer, a gente está num momento bastante complicado, né? Estamos, e olha, há alguns anos eles vinham percebendo realmente que na mesa do brasileiro o feijão ele vinha diminuindo, feijão e arroz, por conta principalmente dessa aderência dos fast foods, né? Dessa Uhum. comida rápida. Então, por conta dessa rotina que as cidades grandes têm, realmente, principalmente esse impacto maior é nas cidades grandes. Não é à toa que o feijão está um preço assim bem elevado, Sim. não só aqui em São Paulo, em vários lugares, sem mencionar essa questão da falta do feijão. E aquele produtor rural que planta o feijão, ele também, quando ele vai passar, se ele não tomar cuidado, ele não tem nem para semente para o ano seguinte, ele também não Uhum. consegue tirar nem para o seu alimento, e se vai vender a preço de banana, porque tem essa questão que o interessante para esse comércio, para essa indústria, é a soja, é o milho, porque eles querem alimentar os animais, aí vende aquela falsa ideia para a população que a carne do animal ela é nutritiva, mas se fosse nutritiva, por que ele tem que comer a soja e o milho, sendo que eu poderia comer por ele, né? Por que ele tem que comer primeiro do que eu para me trazer esse nutriente? E não tem Exatamente. sentido, porque isso acontece, sabe, Juliana? Um desmatamento, isso acontece, um agravo tão grande nesse ecossistema, no meio ambiente. Olha, desde extermínio de espécies, falta de água, comprometimento do solo, porque o boi está ali pisoteando aquele lugarzinho ali, quando ele pisoteia, nós não temos assim noção do quanto é difícil, o quanto é danoso para o meio ambiente. Aí, quer dizer, isso é só uma parte, é um pequeno pedaço. Então, quer dizer, tudo isso para plantar soja e milho. E o feijão, que é um alimento tradicional, inclusive, eu não sei se você lembra, mas houve uma época onde eles diziam assim, olha, o feijão com arroz é uma combinação perfeita. E realmente, porque um tem um aminoácido X e o outro tem um aminoácido Y. Quando Não eles dá para estão passar a juntos, semana comendo arroz e feijão, porque pensa não, assim, se a gente tem dificuldade às vezes, né? Porque hoje está caro o arroz, está caro o feijão. Mas eu fico pensando, quem tem pouca disponibilidade de alimentos, né? O que a gente pode pensar numa combinação assim acessível, vai pensando, porque se a gente passar uma semana, tudo bem, talvez não uma semana comendo arroz e feijão, dá para variar algumas coisinhas, né? O que você faria? A pessoa fala assim, nossa, eu tenho pouca possibilidade. Como é que a gente faria, Suzana? olha, realmente, se você pega só o feijão com arroz, vai chegar uma hora que a gente mesmo, é questão de palatabilidade, a gente fica, olha, por aqui, sabe, você fica saturado, fala, caramba, feijão e arroz não dá, né? E o próprio Uhum, corpo, ele vai sinalizar para você, ele vai começar a te trazer sensações, lembranças, sabores, porque ele precisa te alertar que está faltando alguma coisa. Dizer sim. assim, que uma dieta, minha alimentação à base do feijão e arroz por dias a fio, que ela é importante, ela tem sim sua importância, porém o corpo precisa de um pouquinho mais. Mas o que eu poderia fazer nisso? Se de Hum, repente eu comprei 1 quilo de feijão, eu tenho 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. Opa, eu não vou comer aquele quilo de feijão ou de arroz uma única vez. Obviamente que dependendo da quantidade de pessoas naquele lar. Mas eu posso pensar o seguinte, olha, se eu comprei esse 1 quilo de arroz e feijão e comemos tudo hoje, ou daqui essa semana, ok, vou comer feijão e arroz essa semana. Só que a semana que vem, vamos trocar esse carboidrato arroz? Vamos colocar em uma batata doce? Ó, por exemplo, lá no Nordeste, alguns estados nordestinos, eles têm algo chamado assim, olha, vamos tomar café? Para nós é janta, para eles é vamos tomar café? E o que sim. seria esse café? Eles cozinham aquelas paneladas de mandioca, batata doce, realmente tem um cafezinho ali do lado, né? E eles tomam ali, eles comem, vão dormir, ou o cuscuz, eles acabam utilizando o cuscuz. Então, quer dizer, se você pegarmos o preço de uma milharina para um pacote de arroz, dependendo do que eu vou comprar em 1 quilo de arroz, eu consigo comprar, tipo assim, sabe, 5, 6 pacotinhos de milharinas. Então, opa, mas eu vou comer cuscuz a semana inteira? Não, não precisa, mas eu posso fazer desse modo. Essa semana eu vou usar só o arroz, que é o que meu dinheiro dá para comprar. A semana que vem, eu posso pensar na batata doce, que também é uma fonte excelente. Olha, é um carboidrato, eu vou estar saciada do mesmo jeito, porque a fibra dele é excelente. Sem contar que existem ali alguns nutrientes, um carboidrato de um valor interessante para mim, como fator energia. Eu tenho feijão, aí, opa, olha, cansei do feijão.
Vamos comprar outra coisa? Vamos, nós temos a opção da própria soja. Soja, temos a lentilha, grão de bico, temos a ervilha. O problema, sabe o que é, Juliana? É que as pessoas acham que esses alimentos são super caros. E não é. Quando você vai no mercado, que você faz um comparativo do feijão com a soja, com a lentilha, dá E o sim para comprar. rendimento? Dá E o para comprar. rendimento disso? Você entende? E sim, tem essa questão do rendimento. O que falta realmente é esse conhecimento para a população, que ela pode sim, dentro daquela possibilidade, muitas das vezes, um só tem o almoço e não sabe se vai ter nem a janta, né? Uhum. Porque a gente falar de nutrientes lindos e maravilhosos, para quem tem ali uma mesa repleta de alimentos de mais variadas, né? Classificações, excelente, é lindo. Mas quando você pega uma população que ela realmente só tem esse acesso bem limitado, se comprar hoje a batata doce, não compra o arroz. Se comprar mandioca, ele não consegue comprar, de repente, feijão. Mas eu consigo comprar outras fontes. Hoje, por exemplo, eu Uhum. enjoei do feijão, sabe? Mas eu posso trocar por outra coisa. Eu posso, de repente, comprar um pacotinho de amendoim, eu posso deixar ele ali guardadinho. Nossa, mas é caro. Não, não é caro. O que é caro é dúzia de ovos, é leite, é carne, porque além de eu estar financiando toda essa destruição em massa de todo esse ecossistema, eu estou trazendo alimentos para o meu corpo que, além de aumentar o meu índice de colesterol, de diabetes, de hipertensão, aumenta meu risco de doença cardiovascular. Então, quer dizer, como nós somos seres dotados de inteligência, vamos aproveitar para pensar um pouquinho. Peraí, eu prefiro comer essa fonte aqui, ó, né? Que aparentemente não vai me sustentar, porque eu quero aquele pratão grande, né? Sustenta, sustenta sim, é só fazer o teste, né? Não é só encher a barriga. Porque nós temos muito isso, sabe, de encher a barriga, e não há necessidade. Não tem mesmo. E eu estava ouvindo você, estava aqui pensando uma coisa que também é uma preocupação do grupo de alimentação consciente do MOVE, né? Essa questão de, nos centros espíritas, quando a gente faz a doação de cestas básicas, né? Não precisa se preocupar em muito mais do que, por exemplo, colocar ali um arroz, feijão, de repente uma lentilha, quer dizer, a gente pode colocar isso ali dentro, mas se a gente tiver a oportunidade também de colocar junto uma orientaçãozinha de como comer também, né? De como combinar, de como, de Excelente. repente, olha, você vai um macarrãozinho aqui, mas eu não preciso colocar sardinha ali dentro, porque uma lata de sardinha, que eu já vi colocar em cestas básicas, ela não, né? O que que agrega ali? É um alimento processado, né? Praticamente, que está em Sim. salmoura, quer dizer, óleo e nutriente mesmo para uma família, não traz nada, né, Su? Não, Porque o não que mais traz. importa ali, uhum, não Não traz, né? traz, além de não trazer, é como você colocou, quando a gente monta nas casas, né, com essa intenção de realmente promover a alimentação para aquela família, nós também temos que pensar o seguinte: certos alimentos é melhor não ter. Se a gente, no lugar de comprar uma latinha de sardinha, compra de repente uma milharina, se eu compro de repente esse arroz ou uma lentilha, ou eu coloco ali, de repente, vamos colocar assim, a gente acaba não sendo cultural. E é difícil porque você lida com uma necessidade com a cultura, né? Ah, eu não como isso, credo, né? Haja vista as cestinhas de Natal, que vem alguns alimentos diferentes, então a população, além de achar que só precisa comer aquele alimento no Natal, tem um lance, a maioria fica meses a fio com aqueles alimentinhos, sabe? Tipo a lentilhinha, ou alguns alimentos diferentes. E o centro espírita pode sim, que é uma excelente ideia, deixar ali, sabe, um breve direcionamento. Olha, você pode fazer de repente um caldo, um creme com lentilha, ou melhor, com ervilha. Você pega a ervilha, lá o pacotinho de ervilha, você cozinha, por exemplo, uma xícara. Gente, aquilo rende de tal proporção, de tal modo, você bate, faz um creminho ali, encorpadinho, de repente com o seu alhinho, com a sua cebola, olha que lindo, alho excelente, né, porque tem propriedades ali anti-inflamatória, é um alimento excelente, porque ele reduz colesterol, a cebola também nem se fala, porque ela também tem Uhum. essa propriedade desde antioxidante, então olha quanta coisa boa, e de repente eu coloco a latinha de sardinha, o que que eu estou dizendo para essa pessoa, qual é a mensagem que eu estou passando para ela? Que ela pode continuar comendo aquele alimento, e não é por mal. Não é por mal. Porém, está chegando um momento que não dá, porque esses alimentos, Juliana, eles têm assim, eles têm assim
uma participação muito grande na parcela da população que tem a diabetes, que tem doença cardiovascular, por conta justamente de alguns itens dentro desses alimentos que realmente eles alteram, sim. Ah, não altera hoje, olha, eu comi isso a vida inteira e nunca tive nada. Você nunca fez exames, como você sabe que não teve nada, né? E outra, de repente está aqui na Terra, poderia viver até 150 anos, ver a mudança planetária, essa regeneração, e vai viver 70, 80 anos, sendo que a faixa etária da população hoje mudou, né? Hoje em dia as pessoas mudou. Antigamente, há uns anos atrás, 70, 80, hoje já se fala aí numa faixa um pouco maior, né? Então, quer Sim, dizer, se eu levo direitinho ali, eu não preciso ficar, olha, eu tenho que comer, hoje eu vou comer desse jeito, assim, não preciso ficar nessa neura. Mas eu preciso entender que meu corpo, ele é um universo cheio de vida. Aqui tem várias células, várias não, milhares delas são vivas, elas precisam de alimentos que tragam vida. Eles não precisam de alimentos que estão mortos, porque eles não vão me agregar valor. Eles vão me adoecer. sim. Você mencionou aí os carboidratos, né? Alternativas de carboidratos, além do arroz, né? Que a gente, é lógico, nem todo mundo consome o arroz integral, por exemplo, às vezes é o arroz polido mesmo, né? Que precisa ter maior cuidado com esses carboidratos mais simples, né? Refinados, Sim, digamos assim. Né, nem todo mundo consegue também comprar, às vezes quer adoçar, nem todo mundo consegue comprar um demerara, melhor ainda, um açúcar mascavo, né? E a gente tenta fazer um pouco um cuidado aí para não trazer esses refinados para dentro, porque a gente sabe que, além de eles não contribuírem nutricionalmente, né, muito, eles ainda têm esses riscos de, né, levar a gente a uma diabetes e coisas assim pelo consumo excessivo. E você falou também as leguminosas, quer dizer, além do feijão, você citou aí a lentilha, a ervilha, o grão de sim, bico, né? Até para quem está chegando agora e tá ouvindo a gente. Assim, tem uma pergunta aqui da nossa amiga Cris. A Cris falou assim que ela está em processo de transição, mas ela ainda come ovo, né? Então ela gostaria de saber assim páginas que podem ajudar na construção de cardápios. Talvez a gente possa, eu não sei, agora não me vem à cabeça uma página que eu pudesse te mencionar isso, viu, Cris? Eu não sei se para a Su vem alguma ideia nesse momento, estou te dando um tempinho para você pensar, mas assim, de qualquer forma, existe um prato, né? Uma concepção de prato que a gente já pode até começar a desenhar a partir de carboidratos, leguminosas, né, também os cereais, verduras e legumes, numa certa proporção aí, que ajude a montar assim, um cardápio semanal, né? sim, sim, existe. E como ela bem colocou, ela está em um processo ainda de. Ela está mudando, está indo aos pouquinhos, come o ovo. Nada para se condenar, pelo contrário, existem alimentos que substituem tranquilamente todas essas, né, o que eles colocam dos benefícios do ovo. Existem alimentos, a própria linhaça, a chia, são alimentos que trazem uma quantidade muito maior do que até a gente precisa de nutrientes, isso desde o ômega 3, do cálcio, enfim, do ferro e assim por diante. Por quê? Essa dificuldade de mudar alguns alimentos, realmente, faz parte do processo de mudança, né? Hoje eu acordei vegetariana e vou dormir vegana. Existem pessoas que conseguem tranquilamente fazer esse processo. Mas para quem não consegue, pode começar de pouquinho. Como? Eu pego um prato, eu divido esse prato ao meio. Eu sei que metade desse meu prato, ele precisa conter ali o máximo que eu conseguir e o máximo que o meu dinheiro permitir. Eu vou colocar ali, Sim, por exemplo, eu coloco alface, eu posso colocar tomate, eu posso colocar um brócolis, eu posso colocar uma fonte proteica, eu posso colocar, de repente, um hambúrguer de soja. E como é que eu poderia descobrir fazer um hambúrguer de soja? Como é que eu faço para descobrir isso? Existem sim, existem tanto na internet, porém, e lembrando, tá? Que assim, gente, sempre é bom, sempre procurar um profissional, tá? Não é puxando aí um paninho para, sabe, é porque é nutricionista. Não, não é isso. Porque realmente a alimentação é algo muito sério. E como nós somos seres assim maravilhosos, nós não podemos ser tratados de qualquer jeito. Então eu não posso ficar catando algumas informações para montar um prato. Mas eu posso partir, para começar, até eu encontrar
esse meio que me facilite, eu posso montar um prato. Metade dele, eu vou colocar ali uma variedade de folhas, de tomate que eu consiga colocar, e a outra metade eu vou dividir. Eu vou colocar, seja meu arroz, seja o cuscuz, seja de repente a batata doce, seja ali a mandioca, seja de repente o arroz. Eu não quero arroz branco, né? Porque pelo processo de industrialização dele, que ele passou, realmente ele só vai encher a barriga, ele não vai te trazer muita coisa. Porém, às vezes, essa questão da palatabilidade, da cultura, ela também precisa ser respeitada, porque é devagar. Olha, não me oferte integral que eu não consigo comer. Não tem problema. Você tente um parbolizado. O parbolizado integral, eles praticamente têm a mesma estrutura, só não vou dizer que são iguais, porque um faltou ali a casquinha, sabe? O parbolizado não tem. E o modo como ele o processo dele é diferente do integral, mas ele tem qualidades nutricionais excelentes, tanto quanto boas, como o arroz integral. Então, eu posso fazer esse teste, sair do branco, ou fazer como algumas pessoas fazem. Eles misturam, sabe, nas mesmas proporções, 1 quilo de branco com 1 quilo de parbolizado. E vou fazendo essa troca, vou aumentando, até eu conseguir. No outro lado, eu vou colocar ali uma fonte proteica, que seria o quê? Eu tenho feijões, a própria soja, eu posso usar uma farinha de quinoa para dar uma melhorada ali naquele alimento, para dar uma enriquecida. Olha, mas é tão estranho esses alimentos, esses nomes, né? Me parece caro, porque esses nomes estranhos, geralmente as pessoas associam com preço. Não, não é caro. É barato. E um detalhe, um pouquinho que você come, te deixa tão saciada, porque é um alimento que ele tem fibra, ele tem qualidade de gordura, então o seu corpo entende que um pouquinho só que você come é o suficiente. De primeiro momento, você monta o prato, metade salada, a outra metade eu vou dividir, carboidrato, eu tenho minhas proteínas. Porém, eu vou agregar ali, de repente, uma linhaça em farinha, ou ela mesma, em semente, né, que acabam tendo benefícios um pouquinho diferentes uma da outra. Porém, com o passar do tempo, eu vou observando que aquele pouquinho que eu comprei de X alimento, ele rende, nossa, esse alimento rende demais. E rende mesmo, é igual o parbolizado. Ele me traz um valor nutricional e ele também me traz o quê? Rendimento. E para quem está passando um momento de adaptação, não só em relação à alimentação, mas a questão, sabe, realmente social, é trabalho mesmo, vamos priorizar alimentos que me tragam valor. Eu preciso de alimentos que me tenham valor nutricional, mas eu não consigo esse alimento. Não se viole, não se marque, vá devagarzinho. Você já identificou que aquele produto ali, você já sabe que ele não vai fazer bem. Então, hoje eu ainda como, mas eu tenho planos para daqui a X dias eu mudar para tal alimento. E assim, devagar. E a Cris aqui colocou que ela comeu hoje arroz integral com cenoura, couve-flor, ora pronobis, e comeu sementes de abóbora e girassol. Será que está faltando alguma coisinha aqui, Su? Porque temos aí o arroz integral, né, que seria o que você está falando, o carboidrato com fibras, né, bastantes nutrientes, a cenoura, a couve-flor e a ora pronobis, né, que estaria aí do lado da parte dos legumes e verduras, a gente consideraria por aí. E aí ela pegou e Sim, colocou também algumas tem um sementes detalhe. de abóbora e girassol também. Olha, Talvez, talvez. não, talvez, eu não sei, Cris, eu não sou ninguém, ela que é a chefe. Mas eu fiquei pensando, talvez faltou aí alguma proteína vegetal também extra, tipo leguminosa, alguma coisa para dar uma enriquecida nesse prato, ou ele está bem, digamos Olha, assim, ele tá pela um prato, variedade. ele tá um prato lindo, né? Porque Uhum, você pega a semente da abóbora, né? E a outra semente são produtos assim que tem uma quantidade de ferro considerável, cálcio. Essa ora pronobis, ela é assim, um alimento fantástico. Além dela fazer uhum, parte dessa questão assim da folhagem, né? Te dá aquela opção de comê-la crua, ali refogadinha. A quantidade de proteína que tem nesse alimento é algo assim fantástico, a qualidade dela. É tanto que é considerada carne verde. Uns chamam de carne uhum, verde e outros até brincam que é a carne, né? Carne, se eu não me engano, carne dos pobres, por conta aí de um lugar aqui no uhum. Brasil, né? Que eles fizeram todo aquele trabalho de investigação.
para entender como é que aquela pessoa, sem acesso à alimentação, eram tão bem nutridas. Então, realmente, é um prato assim que, obviamente, quando eu coloco assim, o que eu preciso me atentar em relação às leguminosas e alguns grãos é o seguinte, é o modo, é a técnica de, é, do molho desse produto. Por quê? Tanto o feijão quanto os grãos, eles acabam tendo algumas substâncias, que eu não vou também me aprofundar, que elas acabam fazendo o quê? Elas acabam, você muito bem tem um prato lindo, porém, ali entre eles, um está competindo o cálcio do outro, ou eu acabo invalidando o ferro daquele alimento, sabe? Mas eu também não te dou ferro nenhum. Então, eles ficam brigando para ver quem consegue deixar mais nutrientes disponíveis e muitas das vezes não deixam nada. Então, sempre lembrar, feijão, a semente de abóbora, desde a linhaça nem tanto, porque geralmente as pessoas hidratam ela, tem um tempo aí para Uhum. hidratar. Mas se eu pego o gergelim, se eu pego algumas sementes, eu preciso deixar o grão do amendoim. Se eu pego essas oleaginosas e leguminosas, antes de consumi-la, eu preciso deixá-la de um molho, pelo menos de 8 a 12 horas. Para quê? Para que essas substâncias que vão brigar lá umas com as outras para me tirar o que me deixaria nutrida, simplesmente vão embora. Troco Eu aquela não água, sabia jogo. dessa. Sim, Eu estou eles fazendo aqui o acabam papel da competindo. ignorante, tá, pessoal? Então, vocês me usem como... me usem, assim, como Acabam competindo. as perguntas. Então, é ideal que a gente... Por exemplo, nunca pensei que eu ia hidratar sementes, hidratar essas oleaginosas que você está colocando antes de consumi-las. Isso, para mim... Sim, é ideal você Uhum. colocar, olha, desde o amendoim cru, desde a soja, o feijão, a própria gergelim, quando você vai extrair dele ali o extrato aquoso, que é o famoso leite de gergelim, é bom ele ficar um tempo de molho, obviamente que cada semente, cada grão, ele tem estruturas diferentes, só que a substância, ela está ali presente. Eles chamam de fitatos, né? É tanto, sabe, Juliana, que por isso as pessoas precisam realmente ter um cuidado, porque uma coisa que vegetariano não tem é problema com, assim, uma boa parte, com minerais e vitaminas, porque eles acabam consumindo uma quantidade de folhas, legumes, frutas bem ampla. Mas o que que nós temos que tomar cuidado é com essas misturas, sabe? De repente, eu fiz lá um extrato aquoso aí de amendoim cru e vou bater lá com folha do couve, ou de repente com a folha da beterraba, ou a folha da abóbora. Tem que tomar Uhum. cuidado, porque são alimentos que eles acabam tendo substâncias que brigam entre si. Eu estou usando esses termos para ficar mais fácil esse entendimento, né? Acabam Uhum. brigando entre si e acabam me roubando nutrientes que seriam para mim. Então, eles brigam e disponibilizam esses nutrientes, e eu estou achando que estou tomando ali aquele alimento riquíssimo, olha, tem folha de goiabeira, tem isso, tem aquilo lindo, né? Lindo para postar na internet, mas a nível de nutrientes, realmente ele está ali com uma quantidade não interessante. Então, sempre é bom pensar, olha, o simples, ele resolve muita coisa. E quando eu tiver, assim, algumas curiosidades, existem páginas, né? Existem grupos, realmente, que trabalham em desenvolvendo receitas, mas, gente, sempre pensar, o nutricionista, a função dele realmente é me dar um norte, é me dar uma orientação. Olha, eu preciso desse alimento. Se eu não tiver acesso a ele, não tem problema, mas eu vou buscar pessoas que me inspirem confiança, que me traga condições de ter uma informação adequada. Por exemplo, eu sendo uma diabética, eu não posso procurar orientações nutricionais com uma pessoa que está com a diabetes mais do que a minha, porque vai ficar as duas numa situação desafiadora. Então, o ideal realmente é Sim. buscar informação em fonte segura, porque o meu corpo é um ser único, eu preciso cuidar dele, e o nutriente faz parte desse cuidado. Entende, Juliana? E é interessante isso, porque assim, eu já sabia, por exemplo, que a gente tem que deixar, por exemplo, feijão, desculpa, por exemplo, várias vezes, os feijões, as lentilhas, tudo de molho, pelo menos 24 horas, né? Assim, pelo menos é o que a gente faz aqui em casa, a gente procura deixar de molho, e de fato, né, sendo orgânico ou não sendo orgânico, sempre fica cheio de espuminha, né? E tem que trocar essa água com uma constância aí, pelo menos uma vez por dia, para tirar isso e não utilizar a última água também, né? Na hora que for Sim.
cozinhar, quer dizer, descartar a última água e colocar uma água limpinha para fazer o cozimento. Isso sim, agora realmente você me surpreendeu com essa de ter que colocar de molho, por exemplo, amendoim, ou castanha do Pará, ou coisas assim, para evitar essa competição, né, de antinutrientes. Seria essa a Sim, eles têm essas substâncias. Obviamente, como eu disse, existem dentro das estruturas desses alimentos que, obviamente, que o tempo de molho de um difere do outro. Por exemplo, feijão. Olha, eu não consegui deixar o feijão de molho, né, esse período. Eu não vou cozinhar o feijão, imagina. Simples, eu pegar o feijão, vou colocar em uma água, vou colocá-lo na pressão. Eu vou deixar ficar ali pelo menos uns 5, 10 minutos pegando a pressão. Deixa ele descansar ali por uma meia hora. Descansou uma meia hora, de meia hora a uma hora, pego aquela água, desprezo, lavo aquele grão e coloco uma outra água para cozinhá-lo. Mas eu não posso deixar de comer o feijão por conta disso. E um outro detalhe também, né? A famosa folhinha de louro que as pessoas colocam dentro do feijão, a gente acha que é para dar o cheiro, para aromatizar. Não só isso. Ele tem uma louro, função né? assim extraordinária, porque ele acaba retirando uma quantidade dessas substâncias fermentativas de modo assim interessante. Uma folhinha capaz de limpar de tal modo aquele feijão. E um detalhe, a gente sente na hora que quando você come, dependendo de como você cozinha o feijão, você já sente o quê? Aquele estufamento, aquele desconforto abdominal, sabe? A gente começa a ficar, sabe, aquela sensação de estar empachado. Realmente, é quando você come o feijão. Ah, mas o médico disse que eu preciso tirar isso e aquilo. Não, não precisa tirar nada. Só cozinha do modo adequado. Obviamente que tem grupos que tem que fazer esse cozimento aí 2, 3 vezes por conta do potássio, né? Isso eu me refiro ao feijão, tá? Então, tem que tomar cuidado, mas são grupos específicos. Mas eu estou falando aqui realmente de vegetarianos, indivíduos saudáveis e tal. Então, pensar sempre nisso. Se eu não conseguir deixar esse tempo de molho, vamos deixá-lo, aí pelo menos pegou a pressão uns 5, 10 minutos, deixa ali uns 30 minutos, uma hora ali paradinho, joga aquela água fora. Se eu tiver essa folhinha, vamos colocar lá dentro, porque ele vai fazer uma limpeza aí maravilhosa. E um detalhe, mantenha as qualidades nutricionais do feijão. É a proteína, é o ferro, e tem outros minerais aí, só que em quantidades menores, mas que são super interessantes para nós, sabe? Não vamos invalidar, porque o feijão, ele não tem carboidrato. Ele tem sim o valor do carboidrato dele, né? De repente é zero, porque é a estrutura dele, né? Mas todo alimento tem macro e micronutrientes. Eles têm vitaminas, minerais, carboidrato, tem a gordura, tem a proteína, porém, existem grupos que isso é predominante. Eu tenho um grupo que tem mais proteína, eu tenho um grupo que tem mais carboidrato. Por isso que eu não preciso ter medo, sabe? Eu preciso ter só chicória na minha mesa. Eu preciso comprar naba. Eu preciso comprar, sabe, aqueles alimentos assim. Eu vou comprar um trigo sarraceno, aquela coisa, aqueles nomes lindos e difíceis, né, que parece caro. Não, não precisa. Eu preciso realmente ter o que comer na minha mesa. E o que que eu tenho? O que que tem na minha despensa que é indispensável? É o alimento. E detalhe, cozinhar com prazer. Se hoje eu só vou ter o feijão mesmo, com um pouco de farinha para comer, e de repente eu tenho ali uma cebola para fazer um molhinho, não tem problema. Eu não posso achar isso normal. Mas eu preciso entender que é melhor eu comer esse prato, esse alimento ali disponível, do que, de repente, eu ingerir um pacote de biscoito recheado, de repente eu tomar essas bebidas lácteas que de prebiótico, probiótico não há nada. Então, eu preciso pensar sempre no valor nutricional. E vai ter momentos que eu não vou ter essa escolha, eu não vou ter condições, eu vou precisar pegar aquele que me apresente mais segurança. Mas são em casos, né? De repente eu estou na rua, eu estou vendo aquele feijão lindo, aquele buffet, várias pessoas falando em cima, eu vou comer o feijão, porque, opa, vamos com calma, né? Segurança alimentar também é muito importante. Porque Sim, se eu como um alimento porque me aparece nutricionalmente lindo ali, tão exposto a tantas outras coisas, eu estou colocando em risco a minha vida. Principalmente por sim. ter um hábito de comer alimentos lavadinho na técnica. Sempre, gente, pensava, os alimentos eles têm que ter cuidados bem claros. Saladas, frutas, as folhagens. Se eu vou lavar, eu preciso deixá-lo ali de molho, com aquela quantidade desde aquela Cândida, lá, cloro, que Cândida é a marca, né? Que vem com aquela opção para Microfluorido. alimentos.
Isso, tem também o hipoclorito. Isso, tem isso. Sempre usar isso, deixar ali de molho por 10, 15 minutos, por quê? Muita gente acha, sabe, Juliana, que bactérias, como ela que produz essa questão da B12, então eu vou comer o alimento de qualquer jeito, porque então, como bactéria, produz vitamina B12. Mas calma aí, não é as bactérias que eu tenho presente em alguns alimentos, não é interessante para mim. Então, sempre pensar na segurança alimentar também. Dependendo do lugar que eu estou, eu preciso ter esse olhar clínico, opa, peraí. Então, eu prefiro comer uma bolacha de água e sal do que, de repente, comer aquele feijão, aquela salada que está tão exposta. Obviamente que as pessoas já têm esse conhecimento, eu só estou reforçando para que a gente sempre veja e priorize a questão nutricional, mas também, dependendo do lugar, o cuidado. Porque a segurança alimentar ela anda junto dessa questão nutricional. Eu estou vendo aqui a nossa listinha do que a gente combinou de falar. Bom, basicamente a gente falou bastantes coisas aí, né? Acho que a gente vai acabar deixando outras para a posteridade e para outras lives. Mas eu fiquei pensando o seguinte: então, se eu fosse priorizar, vamos pensar alguns nutrientes básicos aí, só para a gente amarrar, porque já são 9h52, brincadeira, como voou. Por exemplo, existem alguns, você já mencionou o ferro no feijão, né? Existem outras fontes de ferro que você lembra agora na hora que a gente pode utilizar e o que seria bom também para ajudar no consumo, né, desses alimentos para que esse ferro realmente seja absorvido, por exemplo? Sim, olha, as folhagens, sempre pensar nas folhagens escuras, elas têm uma quantidade tanto do cálcio quanto do ferro, uma quantidade assim bacana. E quando você fala, por exemplo, assim, de algumas sementes ou próprias oleaginosas, olha, o próprio gergelim, a semente de abóbora, então assim, eu tenho esses alimentos que são baratos e eles acabam tendo uma quantidade de ferro super interessante. E como é que eu posso potencializar esse ferro? Sempre lembrar de um alimento cítrico. E quando eu falo cítrico em relação à vitamina C, a gente lembra sempre da laranja, né? Mas não temos só a laranja, nós temos, por exemplo, a acerola, a própria tomate, eu tenho manga, eu tenho goiaba. Então, existem esses alimentos disponíveis e sempre pensar assim, olha, sempre pensar o próprio abacaxi, eu preciso pensar no quê? Qual é a época do ano que eu estou? Então, eu vou priorizar frutas, hortaliças, daquela época do ano. Obviamente que a gente está no momento que tem tudo isso a todo momento, né? Então, a gente tem aí em larga escala, porém, vamos pensar sempre assim, o que seria costumeiro, né? Qual é a época de manga? Qual é a época de mexerica? Qual é a época da laranja? Por quê? Esses alimentos, eles acabam tendo ali uma quantidade de nutrientes interessante, está dentro do tempo de maturação, ele não teve muito, ele não foi tão forçado quanto fora dessa época, e isso vai me trazer uma qualidade melhor, no caso aí da vitamina C. Porém, sempre pensar assim, que quando eu for comer esses alimentos, cuidado com as misturas, porque volta aquela questão, eu não vou precisar colocar no meu prato, de repente, a selga com refogado de espinafre, eu tenho que tomar cuidado, porque isso, eles acabam tendo essa competição. Se hoje eu estou comendo agora a selga, eu vou deixar o espinafre para um outro momento. Então, eu tenho que pensar, não ficar usando alimentos de grupos. Por exemplo, vou comer agora soja e feijão. Eu vou priorizar um dos dois. Eu quero comer arroz e cuscuz. Não, eu preciso priorizar essa fonte de energia. Eu quero comer 2 frutas, vou fazer uma salada de fruta. Não, eu preciso priorizar uma fruta por conta dessa biodisponibilidade e justamente porque eu acabo, além do fator palatabilidade, essa questão do meu paladar, ele não sabe registrar. Eu coloquei um monte de coisa ali misturada docinha, ele não sabe o que é manga, ele não sabe o que é banana, e eu preciso deixar claro para o meu cérebro, para essa questão metabólica, o que eu estou comendo. Inclusive o sal, gente. Cuidado com o sal, porque o sal, a proteína em excesso, ela também interfere no ferro e no cálcio. Então, eu preciso comer sempre com cuidado. E lembrando que sal tem uma quantidade adequada, porque eu preciso sentir os sabores dos alimentos. Eu preciso sentir o sabor do feijão, eu preciso sentir o sabor da cenoura. Eu preciso registrar.
Inclusive, eu sei que o tempo está bem curtinho, mas eu preciso compartilhar uma curiosidade, não, algo fantástico, né, com o grupo. Em relação à SVB, que é a Sociedade Vegetariana Brasileira, eles criaram em 2019 um programa, não é bem um programa, eles criaram ali um momento chamado Segunda Sem Carne. Isso roda o mundo, inclusive está sendo, assim, algo bem visado, porque teve um impacto positivo muito grande, gente, muito grande mesmo. E o que seria esse impacto? Aproximadamente 2.000 toneladas de carne que simplesmente deixaram de ser produzidas, economizando mais de 500 milhões de litros de água, e aquilo que foi economizado em relação à soja e o milho, principalmente a soja, é suficiente dentro de uma estimativa para sustentar mais de 1 milhão de pessoas. Então, olha que coisa linda, um único dia que se propuser, que se nós deixarmos essa questão assim do animal, do que é lindo, do cultural de lado, e pensar que a natureza me dá tudo completa. Eu não preciso inventar nada, eu só preciso comer o que realmente é para ser ingerido. Olha que coisa fantástica. Inclusive, pensando também no desperdício. Gente, nós somos um país assim, que a gente desperdiça por ano mais de 24 milhões, sabe, de toneladas de alimentos. É muita coisa, gente, é muita coisa. E detalhe, muito disso aí é desperdiçado desde o armazenamento inadequado. A gente, como donos de casa mesmo, do lar, vai cozinhar ou vai fazer uma preparação com batata, por que tirar a casca da batata e jogar fora? Porque está sujo? Existe escovinha, existe esses produtos que dá para você higienizar, tudo pensando o quê, Juliana? Nós podemos comer muito bem, reduzir a quantidade de lixo que vamos desprezar para o meio ambiente e manter a nutrição correta do nosso corpo. Porque a batata, ela tem 2 tipos de fibras. Ela tem a sua polpa e tem a sua casca. Se eu desprezo uma, eu estou perdendo uma grande oportunidade. Então, que fica a dica aí para todos, aproveitar o máximo. Sim, com certeza. Você falou uma coisa bem necessária e eu acabei lembrando que a gente gosta muito de falar sobre a questão 129 do Consolador, né? Quando se pergunta a Emmanuel sobre a alimentação, se a ingestão das vísceras dos animais é algo realmente, né, complicado, né, fator complicante na nossa vida, e Emmanuel diz que isso traz, assim, consequências desastrosas. E o que você está falando para a gente aqui é exatamente o contrário, quer dizer, se eu me abster dessa alimentação, as consequências são virtuosas, né? Elas são maravilhosas, não só para nosso bem-estar, né? Nossa saúde, e também nosso comprometimento moral, ético, naquilo que a gente acredita, mas também para o meio ambiente, né? E para outras pessoas que nós sabemos que estão por aí em situação desesperadora, né? E que eventualmente podem vir a se alimentar desses cereais, né, dessas proteínas vegetais que estavam sendo ignoradas para o consumo humano e levadas para o consumo animal, que depois, né, essa carne sequer vai passar no prato dessas pessoas, né, sequer vai chegar perto, porque realmente elas não têm condições de consumo. Né? Então, comer carne é caro, você disse muito bem, comer carne é caro, e é caro em todos os sentidos, é caro para a consciência, é caro para a nossa natureza, é caro para aqueles que realmente não têm condição realmente de adquirir alimentos hoje, né, que estão passando nessa crise, dessa pandemia, muitos perderam emprego, quer dizer, existem alternativas simples, alternativas proteicas, nutritivas, que estão aí, né, para todos nós, e nós não precisamos ficar preocupados, né, não, se a gente está em uma variedade imensa de alimentos ou com pouca variedade. Quer dizer, o que ficou para mim hoje foi isso, né, o cuidado que a gente tem que ter como você mesma falou, metade do prato enriquecido com verduras, principalmente as mais escuras, né, que beneficiam aí a parte do ferro, do cálcio. O restante, né, você dividiu a outra metade você dividiu em outras 2 partes, que aí a gente vai colocar os cereais, vai colocar os carboidratos e também vai colocar as leguminosas, assim, todas as sementes, quer dizer, a gente tem uma possibilidade maravilhosa. Olha, a gente mora num país que, graças a Deus, tem muita biodisponibilidade,
de Tem que alimentos. tomar cuidado, sabe o que, Juliana? Porque as pessoas acabam achando que tem que viver de salada, né? Quando você fala do carboidrato, cereais, e tem que tomar muito cuidado, porque nós temos três grupos. Nós temos um grupo chamado que é os energéticos, os reguladores e os construtores. Então, dentro desse grupo, o meu corpo ele precisa de uma quantidade X de carboidrato. É tanto que o carboidrato, os cereais, arroz, macarrão, São os os energéticos. tubérculos, exatamente esses energéticos, ele faz uma composição maior em relação assim à questão calórica do meu prato, porque o meu Uhum. corpo precisa o quê? De energia. Quando eu não como o carboidrato adequado, o que, que vai acontecer? Eu vou ter leseira, eu vou ter irritabilidade, cansaço, a TPM vai ficar agravada, entre outras coisas, isso em caso de mulher. Então, tudo isso está relacionado com o quê? Com essa ausência, porque o meu cérebro está utilizando de uma fonte inadequada ou não tão apropriada para a energia. Então, as pessoas acabam, quando fala realmente assim de restringir alguns grupos, sobra para o carboidrato e acabam se empanturrando de proteína. E não é bem assim. Olha, para você ter uma noção, se eu pegar hoje 7 colheres de feijão, eu tenho o equivalente a calorias que um pedaço de carne de 100 gramas de ofertaria. Então, eu não preciso encher um pratão, eu não preciso me acabar em um determinado nutriente, porque eu preciso acabar com o carboidrato, porque ele faz isso. Isso é tudo conversa. É conversa porque o corpo precisa. O nosso corpo, vamos imaginar que nós temos aqui, são fatias. Eu preciso do carboidrato em uma quantidade X, eu preciso da proteína em uma quantidade Y, e os minerais e vitaminas dos legumes e das frutas também em quantidade X. Como é que eu posso melhorar? Vamos até pensar nessa questão do cenário que nós temos. Se eu não tenho condição de comprar aquela fruta que eu desejo, que é do meu gosto, vamos pegar uma fruta que eu consiga não só comê-la crua, mas com a casca. Porque além de eu fazer um aproveitamento dela integral, olha que lindo, vou evitar desperdício, eu estarei consumindo ela em sua integridade em relação a nutrientes, eu estarei me beneficiando, e um detalhe importante, a minha saciedade também estará bem maior, eu vou aguentar chegar até o horário para ingerir outro alimento. Então, tudo isso, não preciso ser rico para ter aquela variedade de alimentos, principalmente num país como o nosso, nós somos riquíssimos. E você falando dessa questão de que muitos não têm acesso à carne, é verdade. Geralmente países que se cultiva muito, que tem esse desmatamento desenfreado como o nosso, para a produção de soja e milho, são países assim que a desigualdade social, gente, salta aos olhos, é 6, 7 milhões de pessoas passando fome, enquanto nós, em nome da carne, né, em nome daquele prato lindo, porque eu preciso dizer que a primeira coisa que as pessoas falam assim, olha, quando você é vegetariano, ou que você está muito fraquinho, ou porque você está doente, né? Ou então perguntam o quê? Mas e a proteína? Muitos nem sabem o que é proteína. Então, o que nós precisamos? Isso é para quem está adentrando o vegetarianismo. Não tenha medo. Não tenha medo de largar um alimento morto. Não tenha medo. O que nós temos que ser é fortes para abraçar alimentos que me trarão vida. Eu não posso ter medo de ter vida. O meu corpo, esse corpo, esse templo, ele foi concedido para que eu tenha vida. E como é que eu terei vida? É comendo alimentos que me trazem vida, nutrientes. Por exemplo, as próprias fibras, né? O que elas fazem lá com a minha flora? Elas dão vida para essa região. Por que se fala tanto? Come primeiro a saladinha, depois você come os outros alimentos. Não é para encher a barriga para você comer menos. É uma estratégia. Porém, eu preciso comer primeiro a salada porque eu preciso alimentar primeiro essa flora, que é ela que vai combater alguns patógenos que podem insistir em passar por ali, é ela que vai manter a região ali do meu intestino bem preparado para aproveitar melhor esses alimentos. Então, nós temos que pensar nisso. Nós não podemos financiar esse consumo desenfreado de carne, porque é lindo. E veja que nós já pagamos. O fato de não comermos carne, nós já pagamos por aqueles que comem. Então, qual é o nosso objetivo? É esclarecer as pessoas que nós não podemos financiar a morte. Nós precisamos financiar vida. Não sei até que ponto o grupo é aberto, se eu posso falar, acredito que sim, em relação a Jesus, né? Teve um Sim, ser neste mundo que promoveu vida mais do que Jesus.
Como eu posso me dizer, né, cristão, não invalidando, pelo amor de Deus, algumas conquistas aí espiritual de cada um, individual, como eu posso me dizer cristão porque eu uso uma chinelinha igual Jesus, aquele roupão, aquela barba até o peito? Não, eu preciso seguir o exemplo vivo. E quem é esse exemplo vivo? É Jesus. Ele só criou, ele só protegeu, ele pagou amor. Então, o meu dever é este, é levar a paz. Senhor, faça-me instrumento de tua paz. Onde houver a necessidade, a minha mão precisa estar ali para contemplar, para curar, justamente porque eu sou um organismo vivo. Se eu promovo a morte, gente, se eu acho normal ter no meu prato alguns alimentos, isso não é para ter medo, tá? Por favor, se eu tenho no meu prato alguns alimentos que eu já sei, moralmente e ética eu já sei que eles não precisam estar ali, porque eu já sei fontes muito mais seguras, muito mais benéficas, saudáveis. Ó, para você ter uma noção, foi feito um levantamento que se até 2050, né, até 2050, o que é gasto com pessoas com diabetes, com hipertensão, na casa aí de eu estou chutando aí mais ou menos, que agora não me recordo o número, 100 bilhões de reais, vamos colocar assim, até 2050, para tratar essas pessoas doentes, que acabam se ausentando do trabalho por conta dessas patologias, eu economizando esse dinheiro com pessoas saudáveis, eu consigo fornecer saneamento básico para mais de 100 milhões de indivíduos, metade praticamente, 80, 90% da população brasileira. Olha que coisa linda. Então, E eu não não tem. posso, E não tem eu não saneamento posso básico. financiar. E não Uhum. tem, exatamente, não tem. Então, nós, como pessoas que acreditam, né, nesse momento novo, que sabemos que ele está aí, que ele existe, nós precisamos pensar assim, por que que eu preciso de um serzinho como o porco no meu prato? Ele, com 3 meses de vida, ele consegue ter uma ação cognitiva, ele consegue ter uma interação melhor do que minha filhinha de 1 ano e 5 meses, né? Por que que eu vou tirar o prazer do bezerro de mamar em sua mãe porque ele vai virar um bife lindo no prato ou porque eu preciso daquele leite? Que detalhe, Juliana, detalhe. A nossa legislação permite o seguinte, a cada um copinho aí de uns 250 ml de leite, ele é permitido pela nossa legislação em torno de uns 150 milhões de células purulentas. Pus, células que geram pus, sem contar água oxigenada, sem contar a soda, e a gente Sim. toma isso, ainda levanta aquele copo lindo falando que está rico em cálcio. Você percebe? Uhum. Enquanto isso, o bezerrinho é privado, aí nós mães, assim, nesse momento, assim, pensa, caramba, como é privar um ser querido? Porque eles sofrem, eles sentem. Todo Sim. indivíduo que é dotado de terminações nervosas, que necessitam beber e comer para sobreviver, nós somos bem parecidos ali em algumas estruturas. Podemos não ter 4 Sim. câmaras como boi, mas nós temos similaridades. Exato, o feminismo tem que ser para todas as fêmeas, Ah, né? é verdade. É verdade. Exatamente. Todas as fêmeas, mães ou não mães, não importa, né? A gente tem que ter isso sempre. E é verdade. Eu acho que você colocou algumas frases aí que algumas pessoas destacaram aqui, né? Não tenho medo de largar um alimento morto, né? De deixar de comer um alimento morto. E você lembrou bem Jesus quando ele dizia, por exemplo, que ele tinha vindo para que todos tivessem vida em abundância. Nossa, E exatamente. esses todos não somos somente nós, animais humanos, né? Esses todos são toda a criação, desde a manjedoura, quando ele escolheu nascer entre os animais, né? Então, a gente não pode nunca se esquecer de tudo isso. E realmente, bom, para mim foi maravilhoso. Eu acho que a gente ainda deixou muita coisa para conversar para as próximas. Suzana vai estar escrevendo textos para nós também, que nós vamos publicar no nosso site, né, junto com a nossa equipe aí, está todo mundo pensando em produzir coisas boas, e vai ter bastante trabalho pela frente, e a gente está super feliz que vocês tenham participado aqui hoje, pessoal. Agradeço de coração essa possibilidade, essa oportunidade de te ouvir. Você já está... É a primeira live da Suzana, viu, gente? deixa eu entregar aqui. Se saiu super bem, uma profissional de primeira linha, de primeira mesmo.
né? E a gente com certeza vai fazer mais lives, vamos ter mais oportunidades e a gente vai poder discutir bastantes coisas ainda. Bom, gente, obrigada a todos. A gente, graças a Deus, a live não cai, né? Mais como ela caía antes, mas a gente agradece e vamos deixar para as próximas outros assuntos. Quem tiver algo mais a sugerir, manda um DM aí, um direct para a gente, né? Outras sugestões, outras ideias, algumas dúvidas, e a gente vai trabalhando em cima disso e procurando aí atender a todos dentro da possibilidade. Tá? Muito obrigada. Paz e bem a todos. Obrigada, Su. Boa noite, gente. A gente agradece. Gratidão a todos. Beijos. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.